Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o Brasileirão, né? Que a gente tá há um tempo já sem falar do Brasileiro no canal e tá rolando o campeonato, né? Obviamente o campeonato não parou, imagino que vocês saibam disso. Então eu vou trazer um pouquinho do que está acontecendo no nosso Campeonato Brasileiro enquanto está rolando a Eurocopa, a Copa América, mas a gente vai ter bem mais vídeos aí das Copas também nos próximos dias. Mas por que eu quis trazer um pouco esse panorama hoje, né? Não necessariamente para falar sobre a rodada do que aconteceu, né, nesse meio de semana, porque eu acho que, enfim, não agrega tanto, né? Basta entrar e ver. Só que para trazer um ponto muito interessante. A zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro agora, 21 de junho, sexta-feira, tem dentro da zona, né? O Vasco em 17º, o Corinthians em 18º, o Grêmio em 19º e o Fluminense em 20º. Que é uma coisa que, assim, eu particularmente, eu acho que eu nunca vi, eu pelo menos não lembro, tá? Desde que eu acompanho futebol, da gente ter 4 times desse tamanho dentro da zona de rebaixamento em algum ponto do campeonato. Obviamente eu já vi grandes times serem rebaixados, já teve ano que caíram mais de um, caiu 2 até e tal, mas é muito difícil você ter 4 times dentro da zona de rebaixamento. Ainda mais um campeonato que você tem outros clubes de menor expressão, como o Criciúma, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, que você iria supor que estariam dentro da zona, né? Pelo menos algum deles. E no caso, não estão. Tentar entender os motivos do porquê que esses 4 times, né, que tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, torcidas imensas, estão dentro da zona de rebaixamento com praticamente 1/3 do campeonato já cumprido, né? Óbvio que o campeonato aí tem 38 rodadas, né? 10 partidas já foram cumpridas, então a gente pode falar que está quase chegando no 1/3. Obviamente o Grêmio ainda está devendo mais partidas, mas a gente vai entrar no detalhe de cada um, para tentar explicar o porquê que cada um está na zona de rebaixamento. Então para isso eu vou colocar aqui a tabela, né? Que fica mais fácil da gente entender. Aqui, ó, a tabela, fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo. Vamos por um, né? Primeiro explicar o que está acontecendo com o Vasco. Não é sem motivo que esses times estão nessa situação. Cada um tem um motivo específico, mas não é tipo, aleatório, azar. Não, não é. O Vasco ele tem um problema, na verdade tem vários problemas muito claros. Tem uma briga política imensa nos bastidores entre a 777, que é a SAF do Vasco, e o clube, né, Vasco da Gama, né, desassociado da SAF, por quem quer ter o poder. O clube quer tirar a SAF porque ela está sendo, né, investigada em outros países, não, na teoria não conseguiria pagar as próximas parcelas. Então o Vasco da Gama, como instituição, quer a SAF fora. Só que quem manda no clube hoje é a SAF comprou o Vasco. Então entra num impasse político muito complicado, carretando também em impasse econômico. A SAF vai pôr mais dinheiro? Vai contratar mais jogadores? Acho que não, né? Porque ela também não embrolha aí para sair do Vasco. Isso gera um clima péssimo de bastidores. Só que se fosse só o clima péssimo de bastidores, até tava tudo bem. Existe um outro problema. O Vasco tem um elenco horroroso. Né? Os jogadores do Vasco são péssimos. Eles, putz, quem vê um jogo do Vasco, eu vi já mais de um jogo do Vasco, né? Porque eu sou flamenguista, então me interessa ver o Vasco perder, né? Só que, cara, é impressionante como o Vasco ele joga mal, cara. Diferentemente até dos outros times que estão nessa parte da tabela, não parece que tem muito de onde tirar. Eles tentam, né? O Vasco tenta jogar, mas falta realmente categoria, falta habilidade, falta refino. E o problema é que o Vasco não tem quem trazer. Na janela agora, do início do ano, o Vasco gastou 200 milhões de reais e esses caras que o Vasco contratou não conseguem jogar. Tem jogador que não joga, como o Hugo Moura, ele não entra em campo. Tem o Adson, que gastaram 20 milhões de reais no Adson e ele mal joga. Quando entra, joga mal. Então, assim, é muito complicado. Foi gasto muito dinheiro. Esses jogadores estão dando retorno zero. E você vai ter que gastar mais dinheiro no meio do ano? É difícil. Para um clube que está em polvorosa politicamente, o Vasco nos últimos 20 anos sempre foi assim, né? Só que a gente achou que com a SAF isso ia acabar. Não acabou. E é um cenário muito complicado. Acabou de demitir já o segundo técnico, né? Porque demitiu o Emiliano, numa confusão gigante, por sinal. Agora contratou o português, né, o Boinas, e já demitiu ele depois de um mês só de trabalho e 4 jogos. Beleza, que o Vasco tá jogando muito mal, é fato. Só que vai trazer quem agora, né? Vai trazer provavelmente um técnico daqueles meia bomba, daqueles técnicos de time de Série B, técnico de time que é para tentar não cair, que são técnicos fracos, mas que vão tentar fazer acontecer com um elenco muito fraco. É a receita da queda. Eu acho que desses 4 times, o que mais está seguindo à risca a receita da queda é o Vasco. Time ruim, sem perspectiva,
A parte política empolvorosa, troca de técnico a cada 5 jogos. Eu não vejo muita solução pro Vasco. E não é porque eu sou flamenguista, né? E, obviamente, você vai falar, clubismo. Pô, mas não é. Sabe, não é. Eu falo isso de verdade, assim. O Vasco é um time que tá meio sem perspectiva no campeonato. E dá até medo, assim, cara, de ver essa situação. Putz, só tem 10 partidas, né? O Vasco já tem um saldo de gol de menos 14. Que é o mais. É quase o dobro, né? Porque o Fluminense tá com menos 8, é quase o dobro do pior saldo de gol sem ser o Vasco. Isso também é um sinal. Isso é um sinal. O Criciúma tem só menos 1 de saldo de gol. O Vasco tem menos 14. É um negócio realmente impressionante. Mas enfim, tá aí o Vasco da Gama. Corinthians. Cara, a situação do Corinthians eu acho que tem similaridades com a do Vasco, só que é mais assim, tranquilo, digamos. A parte política do Corinthians tá empolvorosa, a gente já trouxe aqui no canal inúmeros vídeos sobre, porque parece que é um episódio de The Office, né? A parte do executivo do Corinthians. Não tem SAF, né? Só clube associativo. Só que, enfim, tem aí um monte de escândalo, o patrocínio da VaideBet acabou, foi rompido, o Corinthians agora tem um problema financeiro, porque dependia muito desse patrocínio, que agora não vai entrar mais. Precisava do dinheiro, o Corinthians deve muito dinheiro. Desses times, eu acredito ser o time que está devendo mais dinheiro ao Corinthians. Então isso pode não explodir agora, essa bomba, mas eventualmente irá explodir. Essa parte financeira é um ponto, né? A parte política, um monte de diretor se demitiu, o presidente ainda se mantém no poder, mas também numa berlinda de qualquer momento vão pedir impeachment dele, ele vai pedir para sair. Tá tendo uma investigação que pode se tornar uma investigação criminal sobre algumas pessoas do executivo do Corinthians, que pode ainda acentuar esse problema político, né, no backstage do timão. Além disso, o time não joga bem, né? Não é tão ruim assim. O Corinthians até faz jogos decentes de vez em quando, mas não tá conseguindo performar da melhor maneira, né? Dá pra ver aqui, nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 2 empates e 3 derrotas. É uma performance péssima, mas não quer dizer que o Corinthians esteja jogando super mal todas essas partidas. É só que deveria estar jogando melhor. O elenco do Corinthians não é tão ruim assim, né? Ainda tá com um goleiro, o Carlos Miguel, que é um bom goleiro, né? Tem no elenco o Yuri Alberto, que é um bom atacante, o Romero, que é um bom atacante. Tipo, tem jogadores, tem de onde tirar o Wesley agora, que é o novo garoto sensação, que é um bom jogador. Falta alguma coisa, é um time que na teoria deveria ser melhor e que pode também muito bem não disputar esse rebaixamento, né? Porque basta vencer 2 jogos, você já tá nas cabeças. Tem que mexer alguma coisa nesse time. Óbvio, faltam peças. Nessa janela do meio do ano, o presidente, Augusto Melo, já está prometendo grandes reforços. O problema o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians já está devendo. E isso é um problema também. O Corinthians deve para funcionário, salário, o Corinthians está devendo para jogador, direito de imagem, o Corinthians está devendo para outros clubes as parcelas dos pagamentos de jogadores que já comprou, né? Está sendo acionado na FIFA. E isso, obviamente, gera um grande problema. O Corinthians não tem dinheiro para pagar e quer começar a contratar novos grandes jogadores. Eu não sei exatamente como. Isso pode acabar salvando o Corinthians esse ano. Só que, cara, eventualmente essa bomba vai estourar. Não tem um time que tenha feito isso, tenha passado incólume. No final das contas, em algum momento, você vai sofrer. E aí, seu time pode acabar indo de ralo. Ano passado foi o Santos, esse ano parece que é o Vasco. Só que, cara, se o Corinthians não se ajeitar, já foram 10 rodadas. Não é como se tivessem tido 2 jogos. Foram 10 jogos, o Corinthians tem 7 pontos. Uma performance ridícula. Né? Uma performance ridícula. O Corinthians ganhou 1 jogo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio. O Grêmio desses 4, eu acho que é o que tá com a vida mais tranquila, vai. Ele tá com 2 jogos a menos, então isso já significa que, putz, ganhou um joguinho, já saiu da zona. Digamos que tem mais ali espaço para manobrar, né? O Grêmio tem mais espaço para manobrar. E o elenco do Grêmio é ruim, é fato, mas não é também tão ruim assim. Lá no início, quando a gente fez a previsão, né, do campeonato, o Grêmio, se eu não me engano, eu coloquei o Grêmio tipo no meio de tabela. Né? O Inter nas cabeças e o Grêmio no meio de tabela. Obviamente, tudo que aconteceu no Sul, né? Putz, os jogadores ficaram sem treinar um tempão, tem todo um impacto psicológico, afeta amigos, afeta a família, afeta funcionários do clube. Alguns foram resgatar pessoas no meio das enchentes, às vezes perderam alguns bens, né? Enfim, isso desconsiderando o fato de que você não consegue treinar no CT, você não consegue jogar no seu estádio. Tudo isso gera uma complicação muito maior. Né? Até por isso o Inter está em 9º. Para mim o Inter deveria estar lá no G4, mas está sofrendo um pouquinho mais. O Grêmio tá sofrendo bem mais, porque o time é bem pior. E ainda perdeu aí, por exemplo, o Soteldo, né, que tá jogando a Copa América. E nos últimos 5 jogos perdeu todos. Perdeu todos, é o que tá tendo a pior performance.
Só que, de certa forma, eu acredito que dos 4, o Grêmio é o que tem mais a oferecer. É mais coeso em campo, é um time que tem menos problemas fora de campo, né? Uma vez que passa essa questão, né, do Rio Grande do Sul, eles consigam voltar a jogar, né, na arena do Grêmio, a treinar no seu próprio CT. Eu acho que o Grêmio rapidamente vai corrigir o curso, não vai chegar tão longe assim, mas eu ainda acredito que vai acabar no meio da tabela. Vai pegar ali aquela vaguinha sul-americana, quem sabe, e eu acho que isso já seria um grande ano pro Grêmio devido a tudo que aconteceu. Talvez desses 4, ele seja o que mais fácil escape dessa situação. E aí, por último, a gente tem o Fluminense, que é talvez o caso mais bizarro. Porque o Vasco, você já se esperava no início do ano de que ia lutar ali na parte de baixo. O Corinthians, também a gente já estava suspeitando que ia lutar na parte de baixo, até pelo que vinha fazendo no passado e pelo que fez no Campeonato Paulista, né? O Grêmio, devido a tudo que aconteceu, dá para entender que ele esteja nessa situação hoje. Agora, o Fluminense não dá para entender. O Fluminense, ele acabou ano passado campeão da Libertadores. Né? Fez uma campanha no Brasileiro legal, não lembro exatamente a posição que acabou, mas no fim abriu mão um pouquinho também pela Libertadores, foi campeão da Libertadores e está em último lugar, com 10 jogos. Cara, isso é bizarro. É basicamente o mesmo time do ano passado, só perdeu o Nino, né, de vendas e tal, e contratou alguns novos jogadores, se eu não me engano, Douglas Costa, né? Foi uma contratação agora. O Thiago Silva ainda vai chegar, mas não chegou ainda. Renato Augusto, que chegou também. O time parece que piorou. Tá com desfalques, é verdade. O André tá fora, ele é uma peça central pra esse time, né? Tá lesionado, enfim. Só que, cara, não tem condição. Você vê os jogos do Fluminense, o Fluminense ele não tem poder de reação. É um time confuso, é um time que em campo joga com um atacante de lateral, sendo que tem um lateral no banco. E por que o Diniz faz isso eu não sei. Se é porque ele tem alguma ideia mirabolante ou porque o Guga, que é o lateral, não consegue jogar, e aí ele tem que ficar improvisando, ele improvisa volante na zaga, ele improvisa meio de campo no ataque, atacante na meia, atacante na lateral, zagueiro na lateral. É um time extremamente confuso, é um time que talvez a idade esteja finalmente pesando, aquela coisa que se fala, putz, o Fluminense é um asilo. Bom, esse asilo foi campeão da Libertadores, só que agora esse asilo está em último no Campeonato Brasileiro. E não mostra muito o que fazer. Não parece que o Fluminense tem muito de onde tirar. Talvez com a chegada do Thiago Silva resolva alguns problemas da zaga, né? E aí o Fluminense consiga se tornar um time um pouco mais estável. Só que já querem demitir o Fernando Diniz. O Fluminense tem uma vitória em 10 jogos. Né? É uma performance absolutamente ridícula. No Campeonato Carioca, teve uma performance também fraquíssima. O Fluminense foi eliminado na semifinal do Flamengo, mas sem a menor chance. Sem competir. Né? Em nenhum momento pareceu que ia conseguir ser campeão. O que já foi um início curioso, né? Para um time que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Na Libertadores, esse ano, até tá conseguindo jogar, mas também nada demais. Um grupo fraco do Fluminense, ele conseguiu se classificar, né? Em primeiro lugar, valeu. Só que também não fez nada muito além do básico. Cara, performance péssima no Campeonato Brasileiro. Vai agora, no domingo, jogar contra o Flamengo. Então a gente vai ter um Fla-Flu, que se eu não me engano, deve ser a primeira vez na história, que é um Fla-Flu em que um deles está em primeiro e o outro está em último no Campeonato Brasileiro. Putz, acho que isso nunca aconteceu. E é uma situação bizarra. E a chance do Flamengo passar por cima do Fluminense é grande. E o Fluminense continuar em último lugar. E até quando o Diniz vai sustentar? Eu não sei. É muito estranho. A parte política, a parte de bastidores do Fluminense é super estável. O Fluminense não tem grandes problemas financeiros. Consegue fazer boas contratações, algumas vezes jogadores mais velhos, mas querendo ou não, são boas contratações. Só que eu acho que o grande problema está de fato no técnico e no elenco. E numa falta total de noção de como resolver esse problema. É uma situação curiosa. Eu acho que é raro acontecer esse tipo de coisa, né? Com um time que na teoria é muito melhor. O Fluminense era cotado para estar lá nas cabeças também, num G6, quem sabe? Como é que vai sair dessa? Não sei dizer. É isso então, trouxe aqui um vídeo opinativo para falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, tentar explicar um pouquinho como que estão esses times e por que eles estão tão baixo na tabela, para quem não está acompanhando tanto e tudo mais. Agradeço muito os vídeos de todo mundo, espero que vocês gostem do vídeo também. Eu vou trazer alguns vídeos sobre o futebol brasileiro no meio desse período, para também não deixar esquecer, né? Acompanhe nossos outros vídeos, a gente vai ter vídeo esse final de semana, né, sobre a Eurocopa. Tá vindo uma tier list bem legal aí também, então fiquem atentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.